Bom, pessoal, potência da unidade imaginária. Assim como um número real, um número complexo também admite potências, tá? E aí, nós vamos estudar primeiro aqui potência só da parte da unidade imaginária ali, porque é uma característica específica que dá para que nós possamos melhorar alguns cálculos, facilitar alguns cálculos. Posteriormente, nós vamos ver a potência do número complexo como um todo, tá? Vamos pensar aqui, a primeira potência definida para nós aqui para a unidade imaginária, né, que é interessante para a gente pensar, é o zero. I elevado a zero. Por definição, ela fica valendo 1, tá? Depois, o óbvio aqui é o i elevado a 1. Ora, o i elevado a 1 é o próprio i, né? O expoente 1 não modifica nada, né, no número. Agora, a partir do i ao quadrado, a gente já vê um padrão aqui, uma diferença, um cálculo sendo possível. Porque se o i ele vale raiz de menos 1, quando eu elevo ele ao quadrado, cancelo o quadrado com a raiz e fica só o menos 1. Tá vendo? Então, i ao quadrado vale menos 1. Foi essa ideia que nós usamos lá, inclusive, para dizer que a raiz do menos 1 poderia ser chamada de i, né? Bom, depois o i ao cubo. E aí eu posso interpretar que o i ao cubo é i vezes i, né? Ou eu posso dizer que o i ao cubo é i ao quadrado vezes i, também é uma possibilidade. Eu estou usando o i ao quadrado porque a gente acabou de calcular ele, vimos que é igual a menos 1. Menos 1 vezes i dá menos i. Então, vai observando aqui os resultados, vamos destacando eles. Ó. 1, i, menos 1, menos i. Repara a partir de agora um padrão sendo estabelecido. Ó. Vamos pegar aqui o i à quarta. Vou interpretar o i à quarta como i ao quadrado vezes i ao quadrado. Poderia ser i ao cubo vezes i também, né? Bom, o i ao quadrado nós já vimos, né? Ele vale menos 1. Menos 1 vezes i ao quadrado de novo, menos 1 de novo. Menos com menos mais, 1 vezes 1 dá 1. Olha o que está ocorrendo, pessoal. Esse menos 1 repetiu com o primeiro aqui, ó. Vamos fazer outro para a gente constatar se isso está ocorrendo mesmo. E a quinta? E a quinta eu vou pensar como i à quarta vezes i. Tá? E a quarta nós fizemos aí anteriormente, é 1. Vezes i, que é o próprio i, então. Vamos de novo, ó. Repara nessa resposta e no i elevado a 1. Repetido. Resultado repetido. Vamos fazer só mais um. E a sexta? E a sexta é igual. Vamos pensar aqui no i ao cubo vezes i ao cubo. Ou no i à quinta mesmo, vai, para manter o padrão que nós estamos seguindo. I à quinta vezes i. O i à quinta a gente acabou de determinar, vale i. I vezes i dá i ao quadrado. E i ao quadrado a gente já viu que é menos 1. Certo? Então, mais uma repetição seguindo o padrão que estava ali, ó. Então, repara que há um padrão sendo seguido. Vamos observar também que esse padrão ele se repete aqui de 4 em 4, ó, espaços. Quando eu tenho i à quarta, ele já volta no i a zero, né? Então vamos pensar aqui num exemplo, ó. Vamos pegar esse próprio i à sexta para fazer a conta. I à sexta pega esse 6 e divide pelo 4, porque o ciclo se repete 4 em 4. Você vai determinar aqui que cabe 1, 1 vezes 4, 4, subtrai, resto 2. O que isso significa? Significa que, né, o ciclo foi completado uma vez, beleza, foi essa que nós destacamos, e entrou para a segunda vez. Né? Aqui sendo ó, resto 0, resto 1 e resto 2. Olha lá o que aconteceu no nosso cálculo. O resto foi 2. Então isso significa que eu posso escrever i à sexta de cara, sem ter que pensar muito, como i ao quadrado. E aí o i ao quadrado fica fácil. É menos 1.
foi o que nós determinamos aqui, ó. O i à sexta menos 1, que repetiu o i ao quadrado, tá? Quando o número é pequeno, expoente, tranquilo pensar assim, né? Mas agora imagine para você ver aqui, ó, por exemplo, um i elevado a 36. Vamos pensar aqui, ó. Exemplo. Vamos pensar i elevado a 36. É um número bem maior. E vamos, abrir aspas aí, piorar isso. Vamos somar isso com i elevado a 102. Então já fugiu um pouco ao controle. Você não vai fazer isso na mão para ver. Então, vamos lá. Nossos passos aqui são: pega o 36, divide pelo 4, né? E aqui cabe 8 direitinho. 8 vezes 4, 32, ó. Vai sobrar... perdão, cabe 9, né? 9 já dá tudo certo. Eu falei 8 direitinho, mas era 9. Então, 9 vezes 4, 36. 36 vai sobrar 0. Pronto. O que isso significa? Que o ciclo foi completado 9 vezes e parou no i igual a 0. Então já posso reescrever a primeira parte ali como i elevado a 0. Vamos fazer a mesma coisa para o i elevado a 102. Então pego 102, divido por 4. Tá? Então o 10 ali, 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Fica 22. 5 vezes 4, 20. Sobram 2 no final aqui. Bom, significa que esse ciclo de 4 em 4 foi completado 25 vezes e parou no i ao quadrado. Então eu posso voltar aqui e escrever mais i ao quadrado. E aí eu consigo resolver, olha. I elevado a 0 é 1. E i ao quadrado é menos 1. Ou seja, 1 somado com menos 1 vai zerar. Então, todo esse número estranho, i elevado a 36 mais i a 102, resulta em 0. Né? Então, esse macete da divisão, acho que ele é fundamental aí para facilitar. Vamos para mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Ó. Vamos pensar numa outra expressão aqui que usa potência. 1 menos i, tudo isso elevado à oitava. Então, aqui já tem que pensar um pouquinho mais para não sair fazendo de qualquer maneira. Isso aqui, pessoal, um erro muito grande é a pessoa vir aqui escrever que é igual, né, a 1 elevado a 8 menos i elevado a 8. Está errado, isso não existe. Tá? Não é pegar a potência e jogar lá dentro do parênteses, não. Sabe que não pode fazer dessa maneira. Então, vamos fazer da maneira correta aqui. Ó. Eu vou imaginar algo que eu consiga fazer o cálculo. Então, eu posso usar uma propriedade de potência e escrever dessa maneira aqui. Ó. 1 menos i elevado ao quadrado. Tudo isso elevado à quarta potência. Vê se você concorda comigo. Porque a propriedade de potência prevê isso aqui, ó, 2 vezes 4, sendo 8. Tá? A propriedade permite que a gente faça isso. Então eu fiz essa propriedade meio que o inverso dela, né? Eu olhei para o 8 e pensei em 2 vezes 4. Por que eu fiz isso? Porque eu consigo observar esse 1 menos i ao quadrado e fazer a distributiva. Eu vou direto ao ponto usando aquela regrinha, né? Mas se você preferir, faça aí a distributiva. Ou o clássico chuveirinho, né? Bom, dá aqui o quadrado do primeiro, que é 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 1 vezes i, mais o quadrado do segundo, que é i ao quadrado. Então, 1 ao quadrado aqui, gente, é 1. Menos 2 vezes 1 vezes i dá 2i. Mais i ao quadrado, aí a gente já viu, né? Que é raiz quadrada de menos 1. Tudo isso ao quadrado, corta o quadrado com a raiz, fica menos 1. Então, vou escrever isso para que não haja dúvida. Ó. O i é raiz de menos 1. E aqui ele está ao quadrado. Né? Acabamos de usar essa informação no exemplo anterior. Isso vai ser cancelado aqui, ó, e vai ficar o menos 1. Tudo bem? E esse menos 1 vai cancelar com esse mais 1 aqui do começo. Ó. Então, eu já nem vou escrever ele mais. O resultado disso, desse pedaço aí do meio, desse parênteses que a gente já começou a resolver, é menos 2i.
Então, eu posso voltar lá na nossa expressão, ó, e reescrever ela com parênteses do meio ao quadrado já resolvido. Tudo isso aqui, então, resolvido, ó, isso vale menos 2i. E isso está elevado à quarta. Aí você me pergunta assim, ah, tá, mas qual que é a diferença então? Continuou difícil, porque está elevado à quarta. Não, agora fica muito tranquilo, porque dentro desse parênteses nós só temos multiplicação pelo i. Antes nós tínhamos subtração. Então não dava para fazer de uma forma mais fácil, mais rápida. Agora aqui sim você pode jogar a potência lá para dentro, como nós havíamos falado no início que não poderia, né? Por conta do menos. Agora com a multiplicação você tem, né, a potência do primeiro, né, e a potência do segundo aqui. Então você vai ter aqui, ó, menos 2 elevado à quarta vezes i elevado à quarta. Agora é possível, né? E aí sim dá para fazer, olha, o menos é uma base negativa aqui, o menos 2 é uma base negativa, vai ficar positivo, né? Porque é ele vezes ele mesmo 4 vezes, né? Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, nós temos aqui 16 positivo, né? Vezes o i à quarta, nós vimos que ele volta no i elevado a zero. Se quiser voltar lá, dá para perceber isso fácil, ó. Só dividir por 4 e o resto dá zero. I elevado a zero é 1. Então, isso aqui dá 16 vezes 1. Portanto, a resposta dá 16. Beleza? Então, dois exemplozinhos aí, um bem imediato e um outro que exige um pouquinho mais de cálculo, né? Mas para você ver que existe um padrão em relação à potência da unidade imaginária, tá? Faça a divisão por 4 e observe o resto.